Uma das frequentes justificativas para equívocos com casos dos clientes ou o tratamento pouco cortês dos advogados com seus pares em um escritório de advocacia é a falta de tempo, entre aspas, o excesso de trabalho, entre aspas, e as cansativas, entre aspas também, sou prático, sou objetivo. O mito da falta de tempo dos advogados. Gesto de gestão. Olá, bem-vinda, bem-vindo aqui ao nosso Gesto de Gestão, hashtag número 53. Estamos na 3ª temporada, estamos na capa, Daniele Serafino. É isso aí. O André nos colocou na capa, brincadeira. Ele podia ter deixado só sua foto. Responsabilidade ficou maior, hein, Lupe? Eu confesso que a minha foto estragou um pouco a capa, mas tamo junto, tamo lá. André, tudo bem? Tudo bem, Lupe, tudo bem, Daniele? Olá, ouvintes. Que bom. Escuta, tá todo mundo com tempo aí pra ouvir esse podcast? Acho que os advogados vão botar na aceleração 2. Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje, Exatamente, é um comercial do gesto de gestão e do gesto de inovação, né? Pra colocar com tempo, né? Mas eu queria, Lupe, se você e a Daniele toparem, eu gostaria de dividir o nosso episódio hoje. Já não costuma fazer isso, mas em 2 assuntos. Então, antes de falar do tempo necessariamente, eu gostaria de trazer um assunto sobre uma recente fusão, muito recente dentro daquela filosofia da gente trazer os assuntos que estão quentes, né? Que é mais uma grande fusão do mercado americano, aonde o 40º maior escritório dos Estados Unidos, o Warwick, fez um processo de integração com o 182º, o Buckley, criando uma banca que vai ter de receita alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de dólares e algo em cima de 1.150 advogados. Claro que esses tamanhos e essa receita não são assustadores, obviamente nas análises que serão feitas no próximo ano, possivelmente o Warwick assuma uma posição maior do que, mais bem colocado do que necessariamente o 40º lugar, mas eu queria trazer sobre a atenção que a gente tem que ter sobre esse processo de consolidação do mercado americano, que é um processo também vivido pelo mercado brasileiro. Então eu queria dizer que nós temos hoje no Brasil transcorrendo diversos projetos de integração de escritórios de advocacia. Eu chamando integração para não chamar necessariamente de aquisições, as aquisições são sempre um pouco mais difíceis, fusões também, mas na realidade, Lupe e Daniela, a gente está falando de integração mesmo, ou seja, a união de escritórios de advocacias. O novo escritório representará lá nos Estados Unidos a maioria dos principais bancos de consumo, isso é uma coisa curiosa. Mais de 700 fintechs, Daniele, mais de 4.000 empresas emergentes e 10 das 20 empresas de tecnologia listadas na revista Fortune. Então, quer dizer, esse movimento do Warwick é um movimento propositalmente para isso. Ele queria ter isso, ele queria ter essa carteira e ele vai atrás. E aí, Daniele, Lupe, eu trouxe esse assunto de reflexão, porque às vezes a gente pensa que só vamos fazer uma reunião motivacional para todo mundo se levantar e trazer cliente, as coisas não funcionam dessa maneira. Ou seja, existem escritórios que já fizeram essa jornada e que podem estar interessados em estar se compondo por meio de uma integração, de uma fusão, de uma aquisição, uma outra banca. A demanda dos clientes por consultoria regulatória disparou nos últimos anos, mais especificamente para empresas de tecnologia. Olha que interessante, Daniele. E instituições financeiras e fundos que estão buscando entender os riscos da intersecção dos dois setores. Então, questão de criptoativos, etc. Então, foi isso que o Warwick, na postura, ele é o 40º dos Estados Unidos, é nesse sentido que ele assume essa postura de um grande escritório e vai atrás de quem sabe fazer o que ele não faz. Que eu acho que é uma coisa que a advocacia brasileira tem que reconhecer. Tem coisa que não sabe fazer. E aí é bom trazer quem sabe. O Mitchell Zuckley, do Warwick, ele afirma que os clientes estão inovando em um ambiente de crescente incerteza regulatória. Ele faz uma tradução perfeita, né, Daniele? Clientes inovando com incerteza regulatória. É literalmente isso. E de fiscalização. E estão lidando com penalidades significativas em um mundo onde o ambiente regulatório não acompanhou a inovação. Eles precisam de conselhos transacionais e de litígios avançados, detalhados e sofisticados nesse ambiente. Isso é que motiva, então, o Warwick. Achei sensacional. Esse reconhecimento. Esse é um pensamento de negócio. Pessoa que deixa... Eu acho que até
faz parte do tempo também. Sim, Deixa de olhar para o caso e olha para a circunstância e olha para o negócio. Né? Ô Dani, você como uma representante tupiniquim aí da advocacia, você, André, um gestor aí de escritórios de advocacia, a pergunta é se essa fusão ela reflete, qual o impacto dela no Brasil, ela reflete na advocacia brasileira? Eu não sei o que a Dani pensa sobre isso, porque nós tratamos fusões no mercado brasileiro como de uma maneira de escritórios de advocacia, de uma maneira muito, diria assim, com muito excessivamente cuidadosa, inclusive, nem precisaria ser tanto, porque eu afirmei aqui que existem antes. Mas, Dani, sem querer te interromper, mas te dando, inclusive, subsídios, essa fusão ela foi tratada pela imprensa especializada estadunidense como um fato relevante que inspira o mercado brasileiro a olhar menos para as expectativas e mais para a realidade. Me lembro que eu assino diversas publicações e isso entrou, Lupe, como break news. Achei ótimo, quero até fazer um break news aqui no nosso gesto de gestão. Fazer break news, achei sensacional. Coloca uma trilha de notícias, breaking news. Escritórios brasileiros que invariavelmente consideram exclusivamente o crescimento orgânico, que era o que estamos falando das suas operações, que passam a ter que encarar também que os crescimentos não precisam ser orgânicos. Crescimento orgânico, eu costumo dizer, é um sonho de consumo, que em poucos casos se transforma em fato. A contratação de advogados bem relacionados, a adoção de determinadas práticas da advocacia são elementos importantes, mas não é só isso que faz com que o escritório cresça. O que nós estamos vendo aqui é um crescimento não orgânico. As fusões das operações de escritórios de advocacia são um sinal de maturidade e não de fraqueza. E eu acho que é isso que a gente tinha que tratar. E no Brasil, às vezes, eu vejo, porque trato de diversos projetos como esse, como se fosse uma fraqueza. Não pode falar, não pode contar. Não, pode contar tudo. É maturidade. É maturidade de quem está atraindo e de quem está sendo atraído. É negócio. Nós precisamos, por fim, lançar um olhar para as demandas dos clientes e do mercado, e não para aspirações dos sócios fundadores das bancas de advogados. Acho que é isso, entende? É o que o mercado está demandando, e não o que o sócio fundador idealizou. That's it. Beleza. Bom, segundo assunto, André, se você tiver com tempo, né? Não, tô super bem, tô super tranquilo. Eu tô feliz porque no último gesto de inovação, Lupe, a Dani parou de falar dos computadores, dos robozinhos, que eu tava ficando nervoso. Eu tava ficando nervoso. Tá bom que o caso foi pesado também, Foi um tom pesado. Foi, mas só de não falar dos robozinhos. Os robozinhos, nossa, já tava. Já entendi que eu vou ter que deixar os robozinhos pra descansar. Não, os robozinhos são ótimos, é que a gente fica tudo com medo, Dani. Não, eles ficaram com o Chico e com a Nina, nossos doguinhos lá embaixo. Os robozinhos começam a ficar com medo do gelo, né? Não, mas foi ótimo. Mas vamos lá. O outro assunto, ele é menos factual e ele é mais comportamental, né? Uma das frequentes justificativas para os equívocos com os casos de clientes ou com o tratamento pouco cortês, isso é uma coisa curiosa, né? Muitos clientes, quando reclamam de tratamentos poucos corteses, né, por parte dos advogados, e às vezes os próprios pares, os próprios advogados reclamam de outros advogados, né? Isso com muita frequência, é justificado pela falta de tempo, excesso de trabalho ou questões como eu sou muito prático, eu sou objetivo e assim sucessivamente. Considerando que isso, Lupe, não é necessariamente motivo para errar ou tratar mal um colega do escritório ou um cliente, mas ele pode justificar determinadas atitudes. Quer dizer, eu não considero que isso é motivo, mas ele pode justificar determinadas atitudes dentro dos escritórios. Há estudos nos Estados Unidos que indicam que a normalização do excesso de trabalho na profissão jurídica, olha que coisa interessante, normalização do excesso de trabalho na profissão jurídica alimenta uma indústria que sofre de esgotamento, estresse excessivo, abuso de substâncias e problemas de saúde mental e uma falta geral de bem-estar. Então, olha que coisa curiosa. Fale, Dani. Só queria acrescentar um ponto que eu li uma reportagem essa semana, acho que saiu na Forbes, se não me engano, falando que a profissão jurídica era uma das que tinha os profissionais mais infelizes, né, na lista da felicidade das profissões, era uma que tinha os profissionais mais infelizes. E grande parte se dava à questão das pessoas serem excessivamente muito ocupadas. E aí um outro dado, não relacionado com isso, mas um outro, toda pesquisa que a gente vê sobre inovação, André, por que todo mundo acha que é importante inovar, mas por que os advogados não estão inovando? Sempre aparece a questão do tempo, a falta de tempo dos advogados se dedicarem a questões novas, a questões de poder se aprofundar numa tecnologia, uma coisa assim. Então, a questão tempo é realmente assim, algo colado, né, no advogado, é uma dor crônica
e que ela é usada pra tudo. Pra você não querer inovar, pra você tratar mal as pessoas, pra você ser infeliz, tudo tá na conta do tempo. Então a gente tem um problema crônico. Eu acho isso, e acho até, e te ouvindo, Daniele, ver o que o Lupe acha, que a gente tem que começar a bater nessa tecla no gesto de gestão, porque isso é uma questão de gestão, sem dúvida nenhuma. A gente faz vistas grossas muitas vezes a isso, e a gente só se dá conta disso quando existem os burnouts, enfim, que é o cúmulo do que pode acontecer em uma situação de extrema pressão. Eu motivado, não tinha lido esse artigo, mas motivado exatamente por esses dados dos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que começar a tratar isso e entender que isso não é uma característica da advocacia. A gente tem que abrir mão disso com os recursos que se tem, porque dizer que isso está dado, é um caso dado, é definitivo, me parece um pouco precário para uma atividade tão evoluída, para uma indústria tão evoluída como a da advocacia. É como se fosse um elogio, né? Dizer que não tem tempo, né? Gente, trata-se de pessoas, e as pessoas não entendem isso, né? A gente está falando sobre pessoas. Então, mas quer ver uma coisa, só que coisa incrível, Lupe? Nos Estados Unidos, um advogado trabalha 49,6 horas por semana. 49,6 horas por semana. 75% dos advogados relatam trabalhar frequentemente ou sempre fora do horário comercial. E 39% dizem que isso afeta negativamente a sua vida. Bom, a sua vida pessoal. Até interrompi aqui, peço desculpa, mas é óbvio, né? Quer dizer, não, afeta o quê, né? Afeta um monte de coisa, mas inclusive a vida pessoal. Mas fazendo os lavão aqui, quarto 3, né? Divide por 10 e por aqui. Isso aí dá a média quase 10 horas por semana, considerando somente os dias da semana aqui, né? E por que isso ocorre com tanta frequência assim? Há muitas justificativas, Lupe. Curiosamente, muito material teórico sobre esse fenômeno. Esse é daqueles casos onde a gente fala muito e não toma nenhuma decisão, né? Então, exatamente. Quero fazer uma campanha aqui para que exatamente os gestores dos escritórios brasileiros comecem a prestar atenção sobre isso e comecem a tomar iniciativas sobre isso. Inclusive que sejam iniciativas, porque como isso se tornou meio que quase que viciante, que isso seja imposto. Quer dizer, no regramento do funcionamento do escritório, se fala quando é que se entra, qual é a hora de entrada, tem que falar quando é que é a hora da saída. E tem que se exigir que na saída... Sei que agora teve mais 3 que bateram o carro, os ouvidos estiveram no carro. 4 caíram no Ibirapuera, parque aqui de São Paulo, etc. E 5 desligaram e juraram que nunca mais nos ouvem. Eu acabei de saber aqui que fecharam o Parque Vila Lobos nesse momento aqui. Não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa como gestores. Quando sistematizado, basicamente são 3 as principais causas para isso, Lupi, respondendo objetivamente a tua pergunta. Primeira é o que se chama de requisitos de horas faturáveis, né? Quando os escritórios de advocacia possuem requisitos mínimos de horas faturáveis. Eu acho muito divertido, né? Porque o que é a hora faturável de um vendedor do Magazine Luiza? É só quando ele vende a máquina de lavar? Eu queria que se discutisse isso. Sim. Porque imagina se a Luiza decidisse que a hora faturável, né? Que o trabalho do vendedor do Magazine Luiza, que é capaz de ficar segunda-feira, uma manhã inteira sem entrar ninguém pra comprar uma máquina de lavar. E aí, né? E aí, como é que faz? Não é hora faturável? Ela não paga, então, essa hora dele? E tá lá porque se uniformizou, foi lá, cantou o hino da Magazine Luiza, que a Magazine Luiza tem hino. Cantou o hino da Magazine Luiza, etc. Ficou lá parado, não apareceu ninguém, não é hora faturável. Isso não existe. A gente tem que começar a colocar, entende? Porque a gente assume como regra. Agora que vai todo mundo desistir de ouvir o gesto de gestão mesmo. Fiquem pro gesto de inovação. Mas a gente trata isso como se fosse normal. Então, assim, os advogados são obrigados a trabalhar um número mínimo de horas faturável. Quando essas horas faturáveis são combinadas com as horas gastas em tarefas não faturáveis. Porque, claro, você tem um monte de tarefas não faturáveis. E é uma responsabilidade do escritório e não do advogado as suas horas faturáveis. É diferente, uma visão diferente. Então, primeiro, requisito, horas faturáveis. O segundo, o ciclo de recuperação. Isso é uma coisa que não se limita apenas aos advogados dos escritórios. A maioria dos advogados, 77% de acordo com o relatório de tendências jurídicas, trabalha além do horário comercial para recuperar o atraso no trabalho que não foi concluído durante o dia. Bom, então tem um problema no planejamento do trabalho durante o dia. Porque imagina que eu estou na linha de montagem da Volkswagen, não terminei o carro, eu vou ficar até um pouquinho porque preciso colocar as rodas. E eu estou trazendo isso dessa maneira alegórica, quase que jocosa, pela qual peço escusas para os nossos ouvintes, para mostrar que esse tipo de justificativa carece de lógica.
E ao carecer de lógica e bom senso, Lupe, ele tem que ser reestudado. E isso é um papel dos gestores de escritórios de advocacia. E o último questão é serviço ao cliente, né? Os clientes vêm em primeiro lugar e por isso pode afetar o horário de trabalho dos advogados. Especificamente, o relatório de tendências jurídicas observa que 51%, esse relatório de tendências jurídicas é um documento do Clio, tá? Daquela plataforma. Ele tem anualmente, só para justificar por que eu tô falando, não é aqui brasileiro, porque nós não sabemos de nada, mas desconfiamos de um monte de coisa. 51% dos advogados trabalham fora do horário comercial para estar à disposição dos clientes. E aqui, Lupe, antes só de te passar, eu queria dizer o seguinte, assim, esse é muito bonito, eu adoro quando vou no escritório, eu também estou sempre à disposição dos meus clientes, etc, até mesmo porque nos dias de hoje, com o WhatsApp, com a tecnologia. Agora, a gente tem que dimensionar um pouco isso, né, gente? Tem que colocar um certo regramento sobre isso. De novo, a questão do bom senso, essa urgência. Dá uma olhada para ver se as coisas são urgentes, efetivamente. Se tudo é urgente, né? Se tudo você é não urgente, precisa né? marcar uma reunião às 3 da manhã, né? Não, sabe, começa a ficar uma coisa que então isso eu quis trazer porque são todos dados, etc e tal. É isso, Lupe. Eu queria, por gentileza, Vossa Excelência, juíza Daniele, que constasse nos autos a palavra alegoria. Tá? Só pra constar. Já que a gente falou sobre alegoria e você não tá aqui pra alegoria, aliás, você traz muitos insights bacanas pra gente que está no Gesto de Inovação. Roda o sinal sonoro. Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje vamos falar sobre a evolução das equipes jurídicas. Ao longo dos anos, o trabalho jurídico mudou muito e a pauta do nosso Gesto de Inovação fala o tempo todo sobre essas mudanças. A novidade é a aceleração que essas mudanças têm acontecido. Uma pesquisa realizada por uma empresa chamada Filevine indica como as ferramentas para o trabalho jurídico evoluíram e explora como as decisões que as equipes jurídicas tomam hoje irão moldar o seu futuro. O primeiro ponto apontado pela pesquisa é que as equipes jurídicas mudaram ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas que fazem o trabalho estão mudando seus papéis e estão mudando também. Um exemplo disso é o aumento da quantidade de especialistas não jurídicos agregando valor ao trabalho jurídico. São os chamados prestadores de serviços alternativos. Houve um aumento de 16% em 2020 para 41% em 2021. Outra mudança apontada nessa pesquisa é o aumento do investimento na contratação de gerente de projetos e de cientista de dados. Gerente de projetos tem alcançado 58% das novas contratações de investimento dentro desse mercado jurídico. Devido a essas mudanças, a Gartner, outra pesquisa relevante, prevê que até 2024, 20% dos advogados generalistas serão substituídos por funcionários não advogados. É o início de uma grande e significativa mudança na forma da equipe jurídica que conhecemos hoje. A mudança no perfil da equipe aumenta a necessidade de uma equipe de operações jurídicas, conhecida como Legal Operations. Essa equipe não apenas melhora a eficiência, aprimora a geração de relatórios de dados, economia de custos, mas também ajuda a gerenciar esse novo perfil de time jurídico que se apresenta. Ela se comunica melhor com outros especialistas e com os advogados. É como se fosse uma ponte entre esses dois mundos. De acordo com a pesquisa Chief Legal Officer Survey de 2021, Legal Operations é a iniciativa mais estratégica para os próximos anos em qualquer operação jurídica. Por conta disso, muitos departamentos jurídicos de empresas já têm em suas equipes o Legal Operations. E 46% dessas equipes, dizem que, embora já estejam contratadas e seja uma funcionalidade nova do jurídico, faltam ferramentas para fazer o seu trabalho. Com toda essa mudança no cenário, é fundamental para as equipes jurídicas entenderem que o trabalho jurídico também está mudando. E não vai mudar para trás. Em vez de resistir a essa mudança no trabalho, é hora de elevar e apreciar as habilidades necessárias para a nova fase do trabalho jurídico. Assim como os paralegais foram essenciais no passado para o mercado jurídico, a nova forma da equipe jurídica requer novas pessoas e novas habilidades. Para apoiar a mudança nessa função legal, vimos nos últimos anos um crescente aumento na oferta de tecnologia para o mercado e uma maior adoção por parte dos advogados. Embora o mercado jurídico seja sempre apontado como o patinho feio dos adeptos da inovação, deixando de fora apenas, às vezes, a saúde ou a medicina. Consigo visualizar um onboarding de novos colaboradores cada vez mais focado no treinamento de uso de ferramentas tecnológicas e de funcionalidades do escritório do que aquele velho onboarding que falava das tarefas do dia a dia. Esperar que os clientes solicitem ou forcem uma mudança não me parece estratégico.
Um dado interessante que essa pesquisa apresenta é a comparação entre a adoção individual de tecnologias jurídicas versus o ROI de uma aquisição de tecnologias que se conectam. Considerando que as equipes jurídicas, em média, demoram de 2 a 3 anos para adotar uma única ferramenta tecnológica, esse estudo indica que para se adotar as ferramentas essenciais para o trabalho desse novo mercado, levaria, em média, 12 anos de onboarding dessa equipe jurídica. Vale pensar que esse mundo está sempre mais rápido do que parece que o jurídico acompanha. Mas pelo menos a gente estar ciente dessas mudanças da forma das equipes e da atuação de seus papéis é o início de tudo isso. Beleza, foi mais um gesto de inovação aqui no Gesto de Gestão que vai chegando ao fim. Vejo no Rolex do André Porto Alegre que o nosso tempo acabou. Coitado, André, tô vendo aqui, gente, não é Rolex, tá? Só para causar. André Porto Alegre, muito obrigado pelo seu tempo. Que isso. Você também, Daniele Serafino, pelo tempo de vocês. Obrigada, Lupe. Por compartilhar toda essa experiência bacana com os nossos ouvintes. Obrigado também a você que acompanhou aqui o nosso Gesto de Gestão e também investiu o seu tempo aqui para ouvir esse podcast. Podcast que tem iniciativa do André Porto Alegre, jornalista e especialista em gestão legal. A produção é da Compasso Colab e o time é a Aline Nascimento, o Vitor Presoto e o Ed Chaves, que cuidam com carinho da edição, montagem e também da distribuição do nosso Gesto de Gestão. Sou Alexandre Lupe, a gente se fala daqui a 2 semanas. Beijo para todos. Gesto de Gestão.